Olá, seja muito bem-vindo. Quero te trazer uma mensagem nesse breve vídeo, nessa live. Então vamos falar um pouco sobre esse tema, namorados, né? Então já vou colocando o tema aqui. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live da Supere, sempre trazendo informações válidas e úteis para que você possa trazer novos aprendizados, novas expectativas, né, para o futuro melhor, né? Então marca aí o coraçãozinho para que o Instagram possa impulsionar para mais pessoas e o aviãozinho para chamar todos os amigos e amigas para curtir e fazer a reflexão conosco, tá bom? Então eu sou Alessandro, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta MDR, entre outras formações para poder ajudar as pessoas no consultório. Então, o nosso tema de hoje fala sobre namorados. Até que enfim, ou namorados, e agora? Né? Então, nesse tema, a gente vai falar sobre questões de como desenvolver um relacionamento saudável. Existem maneiras, né, e técnicas e recursos que possa promover isso. Porque num todo, envolve treino de habilidades para uma melhor convivência. E muitas vezes, numa relação, pode ter coisas aprendidas na família de origem que pode se chocar com o parceiro, ou a parceira, o cônjuge, mais cedo ou mais tarde. E é importante sempre a gente se preparar para essa questão. Então, pode acontecer situações de competição na relação, onde nessa competição ocorre uma busca de atender às expectativas ou querer que os outros atendam às suas expectativas e acaba tendo atitudes de controle, de não conseguir abrir mão, pensamentos rígidos e inflexíveis e faz com que haja uma busca de ser melhor do que o outro. Então a competição ela começa num pensamento individualista. Não se pensa no que é melhor para ambos, não se pensa o que é melhor para a família. E aí pode acontecer em algum momento esses fenômenos da relação chamado competição. Isso dificulta a relação. Porque o que se busca é o contraponto, que é o relacionamento baseado num compromisso afetivo. O compromisso afetivo que busca diálogo, desenvolver momentos de sentimentos de amor, de surpresas na relação, né, sair da rotina, ter momentos com um tempo razoável de ficar juntos, momentos a dois, e isso vai contribuir para a construção da relação saudável, né? Porque se a gente pensa, até que enfim, o que é que isso envolve? Envolve um período anterior de que a pessoa estava muito tempo nessa expectativa de encontrar realmente alguém que possa contribuir na vida dela ou dele, né? Então, nessa contribuição, né, nessa expectativa elevada, o sentimento mais presente é de ansiedade. Sempre com um certo receio de algum momento a pessoa possa pedir para terminar a relação. Então, se encontra alguém, né, e acaba pensando, até que enfim, existe toda uma expectativa elevada para a relação e acaba tendo uma atitudes e sentimentos de mais carência, de querer ter sempre perto, o risco de algumas posturas de controle e uma questão que é bem importante ser cuidada, que é a baixa autoestima.
né, nesse processo de construção do relacionamento, do namoro, é importante que você esteja bem com você mesmo, que você goste de si mesmo, para que possa desenvolver essas expectativas, os interesses, né, para que possa se desenvolver de uma forma justa na relação. Porque vai haver a questão do dar e o receber, na relação como uma troca, né? Então, na relação, se alguém se doa demais e recebe de menos, acaba sendo desequilíbrio. Se alguém acaba recebendo demais e doando menos, também é desequilíbrio. A relação saudável, ela estabelece numa relação a dois de forma equilibrada, de forma que tanto haja um equilíbrio entre o dar e o receber, de uma maneira justa. Por isso que esse até que enfim merece um cuidado, porque se tem uma expectativa muito grande para que dê certo, mas a gente só consegue dar certo se consegue estabelecer claramente as próprias expectativas, se tem um diálogo, se fala das inseguranças um para o outro, qual é o projeto para o futuro, e isso vai trazendo mais segurança. E é uma segurança, não é financeira, é uma segurança afetiva, né? Para que você possa pensar e estar bem consigo mesmo, como também a outra pessoa possa dizer para você o quanto que ela está engajada nesse compromisso. Então, muitas vezes acontece isso com relações de ficar, né? Onde casais ficam, né, mas não têm esse compromisso. Depois de um vínculo estabelecido, de uma questão afetiva envolvida, acaba se criando muita expectativa, e isso é natural. Só que depois de experiências marcantes, traumáticas, de relacionamentos que não deram certo no passado, a próxima relação, a tendência é se ter mais ansiedade, né? Porque não se qualquer alarme e alerta de qualquer situação que pareça gerar uma insegurança ou não está dando certo, na iminência de terminar a relação. Então, esse até que enfim, ele é bem importante. Estou vendo algumas pessoas entrando, Catarina, Josimara, então sejam muito bem-vindas, a Daniela Moura, Pati, então sejam muito bem-vindas, podem fazer algumas colocações, né, esclarecendo alguma dúvida. Então vamos seguindo o nosso tema. Então falamos sobre a questão do namoro e falamos sobre essa questão do até que enfim, que envolve uma elevada expectativa. E a questão do e agora, né? Então, muitos homens e pessoas se preocupam, né, com o casamento, ou nem sempre tem interesse de casar, porque acredita e pensa de que um relacionamento pode se sentir preso, né? Então, existe uma ideia, né, em alguns homens, ou até em algumas mulheres também, de se sentir preso na relação. E essa prisão, ela pode ser ilusória, pode ser falsa, porque se acontece isso num pensamento relacionado a uma ameaça, né, também pode estar ativando, né, possíveis medos ou ansiedade em algumas ideias do que significa a relação a dois. E essa relação a dois remete a compromisso, responsabilidade. Então, anteriormente, na relação individual, como solteiro, se tem uma questão de liberdade. Mas, quando se remete a uma relação a dois, remete a uma responsabilidade.
Existe uma diferença entre responsabilidade e liberdade, e responsabilidade e prisão, né? Então, nem toda responsabilidade significa prisão. Então, nessa relação e agora, então envolve uma questão de medo, do compromisso ser estabelecido e você ser impedido de fazer algumas coisas que você gosta, né? Só que isso, a questão é, será que isso é ameaçador? Ou isso poderia ser combinado, né? Que risco real isso tem, né, na relação? Porque, mais uma vez, destaco a questão do compromisso afetivo. Então, a responsabilidade é de combinar juntos, um com o outro, sobre o que se pode, né, ser feito, o que é confortável para os dois, o que é que se pode ser mantido e construído nessas relações, né, de forma que seja mais leve e que possa ser construído de uma forma que remeta à cumplicidade na relação. E essa cumplicidade ela é perfeitamente possível, porque tem casais que têm um relacionamento e que combina, né, as questões de como lidar com os filhos, de como remeter a essas questões, né, do que cada um pode fazer, na divisão de tarefas, né, e questões de casa. Então isso envolve o compromisso afetivo para que isso possa ser estabelecido de forma adequada, né? E aí trago para vocês alguns pontos, na verdade 4 pontos, de um tema chamado Os Cavaleiros do Apocalipse na relação a dois, na relação conjugal. Quer dizer, são 4 bloqueios, né, prejuízos que pode acontecer de impacto na relação. O primeiro deles, né, do Cavaleiro do Apocalipse no relacionamento, é a crítica. Então, quando um casal está junto, numa relação, e se critica muito, né, menosprezando, até falas agressivas e violentas na relação, isso pode destruir a relação também. Então, o que é que se deve estimular e fazer? Baseado no estudo da comunicação não violenta, significa também, né, dialogar, estabelecer alguns fatos de que não foi confortável, não foi agradável na relação e poder falar do impacto da emoção, falar das expectativas para que depois possa ser feito o acordo. Então, um pedido de mudança de comportamento de uma forma adequada, sem atingir ninguém, é muito melhor do que ficar criticando o outro. Porque a crítica que um faz sempre está baseado nos critérios da própria pessoa, né? E esses critérios podem não ser iguais aos da outra pessoa, né? Então, a crítica é um dos grandes prejuízos para correr um risco de acabar com a relação, né? Se isso vai acontecendo com frequência, há um atrito frequente e há um desgaste da relação. E o sentimento de amor pode ser diminuído, né? Então, essa é a questão da crítica. O segundo cavaleiro do Apocalipse é o desprezo. Então, quando se tem alguma coisa e um fica para um lado, outro fica para o outro, e não consegue conversar e esclarecer a situação, há um desprezo, um sentimento de desprezo, de não querer junto, né? Mesmo que seja por um tempo, isso vai criando um impacto também, porque todo ser humano é querer estar junto, conectado a alguém, né? E essa questão do desprezo, ela provoca um impacto muito grande,
porque não se sabe se realmente quando vai poder contar com o outro, né, na relação. Então, destaco aí um cuidado muito maior, né, com atitudes de desprezo, atitudes de silêncio, e não ajuda, né? O terceiro cavaleiro do Apocalipse é chamado defensividade. Então, é quando um tenta esclarecer com o outro determinada atitude ou comportamento e a outra pessoa responde com defesas, defensividade, justificativas, né? Ou até mentiras, em que a outra pode em algum momento perceber. Então, a defensividade, né, em querer se defender na relação, pode ser difícil, né, de sustentar, né, por muito tempo, e em algum momento manter esse atrito da relação, correndo o risco de não seguir, né, de uma forma saudável, né? Então, o importante é que haja a sinceridade um com o outro, poder construir de uma maneira favorável, saudável na relação, para que possa estar alinhada com uma questão importante, que é a confiança, né? Então isso é muito importante. E o quarto e último cavaleiro do Apocalipse é chamado falta de comunicação, né? Então, quando a comunicação não está sendo boa, é uma forma do conflito ser mantido. Então, uma maneira de diminuir qualquer conflito na relação é o diálogo, é a comunicação, né, saudável, que possa ser esclarecido, possa dizer o que está sentindo, né, o que é que foi quebrado nessa relação de confiança ou, né, de cumplicidade, para poder se construir algumas regras de convivências, possa ser estabelecido alguns acordos que possa se voltar, né, a uma relação mais saudável. Então, a falta de comunicação é um grande prejuízo para ser mantida essa relação saudável. Então, pode-se haver com isso alguns términos de relacionamento, né? Então, para você que está namorando, para você que está se envolvendo num relacionamento, fique atento a esses cavaleiros do Apocalipse, para que possa cuidar, né, para que realmente possa ser mantida a relação. Porque não adianta você ficar com medo de coisas que não são esclarecidas, né, de um medo que não se sabe exatamente do que é, mas que você observando se um desses cavaleiros do Apocalipse está presente na relação, faz muita valia de cuidar, né, enquanto é tempo, para que o atrito não se permaneça e haja um término, né? Se realmente é o que você quer, de manter a relação, de construir algo muito bom para os dois, né? Então que você possa cuidar. Se os dois não estão conseguindo fazer juntos, né, sozinho, que possa procurar um terapeuta de casal, possa procurar um psicoterapeuta cognitivo-comportamental, né? Eu particularmente, né, o Alessandro, eu atendo casais também. E me deparo com várias situações de conflito, de relacionamentos, que traz um prejuízo muito grande, de sofrimento, porque é uma das coisas, um dos fatores que geram um elevado estresse para qualquer pessoa, né? Então, se relacionar bem, estar bem no relacionamento, ele contribui muito para que possa ficar bem e a pessoa diminuir esse estresse, se sentir mais leve na relação, sentir essa cumplicidade um com o outro e conseguir seguir em frente, né, nessa relação. Da mesma forma que existem os cavaleiros do Apocalipse, existem dimensões para uma relação saudável.
Então vamos falar essas quatro então, para a gente ter um parâmetro e conseguir levar isso, né, no nosso dia a dia para a relação. Primeiro é o sentimento de amor. Então, se existe esse amor, né, esse sentimento, né, de cumplicidade, de carinho, de afeto, de, de, e algo até biológico na relação, se sentir atraído por alguém, né? Então, busque escolher pessoas que têm alguns valores e características que possa estar alinhado com aquilo que você acredita, que você quer para a sua vida, né? Se tem algum comportamento baseado num valor que não você quer para a sua vida, então que isso possa ser revisto, esclarecido na relação, para ver se a pessoa possa estar disposta a regular ou melhorar em alguma atitude que ela possa ter, né? Então, o sentimento de amor é algo profundo que dá uma certa liga na relação, né? Uma liga na relação, porque por trás disso tem essa questão da admiração um pelo outro, né? Então, se isso existe, é uma coisa que pode ser fortalecida, mantida e aí conseguir driblar e enfrentar determinados obstáculos, né? Segunda dimensão é a sexualidade. Então, havendo uma sexualidade favorável, de respeito um com o outro, de bons momentos a dois, de intimidade, de exercer essa sexualidade com respeito, com justiça, com tesão, né? Então isso faz parte de uma relação saudável. O terceiro ponto é bem importante, que é a confiança. Então, se a pessoa já tem uma história construída de vivências do passado ou vivência de uma referência que são os pais, que remeta a uma traição, que remeta a uma desconfiança, naturalmente a pessoa vai levar isso para a vida mais na frente. Então, perceber se o ciúme, né, ou a desconfiança, ele faz parte da relação atual ou se é algo aprendido de questões vivenciadas do passado. Então, essa noção ela é muito importante para que se possa construir as mudanças e melhorias e, em si, manter essa dimensão, né, favorável, que é a confiança, para que possa haver mais cumplicidade, mais respeito, acordos, né, para que possa ser mantida a confiança, né? E o quarto e último, né, também importante, é o projeto de vida juntos, né? Então, quando o casal começa a conversar e se preparar de como vai ser o casamento, aonde vai morar, quantos filhos gostaria de ter, segurança financeira para o casal, né, um e o outro possa contribuir de alguma maneira para a relação, da forma como funciona melhor para aquele casal, né? Isso é muito favorável, muito importante poder olhar para isso. Então, o destaque é: os 4 cavaleiros do Apocalipse podem destruir a relação, é a crítica, o desprezo, a defensividade e a falta de comunicação. E as 4 dimensões de uma relação saudável é amor, sexualidade, confiança e projeto de vida juntos. Então, são 4 pontos aí bem relevantes para que possa ser estabelecido essa relação, né, que seja favorável para os dois. Então, por isso que a gente fez esse ponto, né, desse tema, namorados, até que enfim, né,
onde possa ser estabelecido essa relação e, né, driblar e lidar com essas inseguranças que pode haver e uma expectativa muito elevada. E o outro ponto é, e agora? Né? E poder rever algumas crenças e pensamentos sobre o relacionamento que faz não se estabelecer esse compromisso. Né? E alguns casais até preferem, não, vamos firmar nossa segurança financeira para depois firmar o casamento, né? Como se uma coisa dependesse da outra, né? Para alguns casos até pode ser, mas para outros não. Então a pergunta é, será que tem realmente um impedimento, né, para que haja um compromisso ou algo da própria imaginação, algo aprendido de um ou do outro, né? Então, a segurança financeira é importante, mas precisa ser bem organizada, bem sistematizada, para que em breve possa ser mantido um planejamento. Quando não se planeja, a tendência é não dar muito certo. Mas quando se planeja, tem tudo para dar certo. Então, que o seu diálogo possa ser frequente, né, alinhado, que a comunicação possa ajudar a diminuir os conflitos, falando de uma maneira sincera e afetiva, expressando os sentimentos sem receio, vai se construir, né, de uma maneira muito favorável qualquer relação, né? Então, estou vendo aí bem participantes, né? Muito obrigado a todos por participar desse momento, dessa live, né? Sejam bem-vindos. Fico aberto aí qualquer questão, pergunta, né? Para que vocês possam, né, esclarecer alguma dúvida. Esses foram os pontos de destaque que eu selecionei para o nosso encontro de hoje, nossa live. Então, quero agradecer a participação de todos, o envolvimento aí nessa live, e você possa construir, né, relações saudáveis, amorosas, né, sinceras, e seguir em frente, né? Aproveita bastante o Dia dos Namorados, né? A gente sabe que tem um contexto aí comercial também, mas aproveita também para fazer a tua declaração, né? Dizer e expressar os teus sentimentos verdadeiros e sinceros, né? Na relação, e que você possa aproveitar de várias formas, sem risco, né? Com bastante respeito, para que possa ser aproveitado e ser marcante, né? Se for o caso, faz alguma surpresa, que eu acho que é bem legal para a relação, e tornar esse momento, esse período aí marcante para os dois, tá bom? Então, desejo a todos um breve e feliz Dia dos Namorados. Segunda-feira colocaremos nosso post aí de mensagem, então aproveita bastante. Deixo a minha mensagem aí, né, com muito carinho para os casais, aqueles que eu atendo e aqueles que eu não atendo, mas desejo meu sentimento, né, de dias melhores, né, e acordos bem estabelecidos, para que possa ser alinhado o que é bom para o casal, o que funciona melhor para a relação. Tá bem? Então, meu forte abraço, obrigado a todos pelo envolvimento na live, e sigamos em contato. Acompanhe nossos stories, nossos feeds de conteúdo, escrevam comentários, compartilhe alguma mensagem que vocês, né, perceberam importante, né, e poder levar, né, essa mensagem de superação para todos. É o meu desejo. Então, supere você também e sigamos em frente. Meu forte abraço fraterno e bom final de semana.